Bom, como eu estava a dizer, as instalações têm que ser do melhor, pois estamos a lidar com uma população que requer uns equipamentos especiais, porque são idosos, e eles fazem fisioterapia e tudo isso, portanto eles têm que ter bons equipamentos, e até porque também estão lá pessoas que não são idosos, mas que estão bastante doentes. Todos os trabalhadores recebem formação, pois é uma população, um grupo, uma parte da população que precisa de bastantes cuidados e não podem fazer as coisas em vão. Apercebemos-nos, não está aqui no slide, mas apercebemos-nos que muitos dos que lá estão recebem os familiares ou diariamente ou de semana a semana, mas há muitos que são abandonados lá e que aquela é a casa deles e ficaram lá e vão acabar por morrer lá sem os familiares irem à procura deles. Tivemos um caso em que um senhor estava lá, o familiar, que era o filho, estava no estrangeiro, o senhor entretanto morreu e o filho disse ao telefone foi: digam-me quanto é que é o preço do funeral que eu mando, e nem quis saber de mais nada. Portanto, temos os dois casos, temos os familiares que lá vão diariamente e temos os que acabam por ficar abandonados. Tiago, estava a dizer? Estava a dizer que esta instituição, o Lar da Cilinha, ganhou vários prémios internacionais de melhor lar europeu. Falamos também da DECO, porque foi falada no seminário. Pronto, a DECO é a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, e nós falámos da DECO aqui porque nos apercebemos e porque nos foi dito que os idosos são um grupo, são algo muito fácil de intrujar, ou seja, muitas das vezes ligam para os idosos e facilmente os conseguem enganar com os produtos que lhes querem vender e eles caem facilmente. Portanto, foi por isso que referimos a DECO. A nível da saúde, temos aqui na Amadora o Hospital Fernanda Fonseca e temos os centros de saúde da Amadora, da Brandoa, da Buraca, da Damaia, da Reboleira e da Venda Nova. Buraca tem centro de saúde? Não, atenção. Constatamos que no Conselho há um aumento significativo do número de residentes com mais de 65 anos. Os principais problemas do envelhecimento. Temos uma taxa elevada de analfabetismo, temos uma precariedade económica, temos um isolamento social, temos perda de laços familiares e vizinhança. E as barreiras arquitetónicas. Por exemplo, as pessoas para se dirigirem a um hospital ou a um banco têm que muitas vezes serem ajudadas porque não há as rampas de acesso para idosos, aos multibancos, não conseguem fazer certas e determinadas coisas devido a isso. E agora temos os resultados dos inquéritos que andámos a fazer na Amadora, a nível da saúde, e não só. Bem, com base na ida ao parque, podemos afirmar que o sexo masculino está mais disponível a responder a este tipo de inquéritos, pois o sexo feminino são mais frágeis, são as mulheres, e têm mais medo de serem abordados com medo de serem burlados. E a nível de assaltos, preferem assaltar mais uma pessoa idosa, senhora, do que um senhor, é mais fácil. Pelo que vimos, são cerca de 68% das pessoas inquiridas são homens, sendo apenas 32 mulheres. Na nossa opinião, isso deve-se ao facto que eu já falei. Ficam aqui os resultados e algumas conclusões. Bem, isto é o gráfico como se chocam. Podemos ver que os idosos, a partir de mais de 65 anos, ainda têm o carro, deslocam-se o carro, a seguir o autocarro e, por fim, deslocam-se mais no comboio. Também constatamos que os que vão de carro acaba por ser marido e mulher e não filhos ou familiares próximos, é mesmo o marido e a mulher que vão com eles. E aqueles que muitas das vezes vão de táxi acabam por ir sozinhos e no máximo levam um netinho, mas 3, 4, 5 anos, pouco mais. Existe, como se pode ver,
Existe um grande apoio da família, ainda verificamos que os idosos presentes na Amadora têm um grande apoio da família, pelo que podemos verificar, 84% da população tem apoio da família. Só 16% é que já não interagem muito com a família. Sendo que este apoio familiar é entre o casal mais. Portanto, é mesmo o núcleo que ainda está em casa. Bem, os filhos têm a sua vida e então é a base de marido e mulher. E também quando fomos ao hospital pudemos ver isso, que muito pouco víamos os filhos com eles, era mesmo marido e mulher. Perguntámos-lhes se tinham conhecimento das atividades existentes no Conselho, portanto, como podemos verificar, está muito a par e passo, apesar de 51% não conhece estas atividades. Mas também porque não procuram, porque há muitas informações, há muitos folhetos mesmo que são enviados para o correio, nas juntas de freguesia, portanto, só não vai e não tem conhecimento de quem realmente não procura. E não se interessa, para pessoas que recebem os panfletos e não fazem. Eles classificaram os serviços hospitalares, mas o 39% eles consideram que são razoáveis, portanto não têm até grandes queixas dos serviços hospitalares. Havia uns por outros que sim, diziam que eram horríveis, mas a maior parte foi só 10%. Exatamente. Perguntámos também se dispõem de outras ajudas. A resposta foi, a maior parte, negativa e outros não quiseram responder. Por o que podemos verificar foi que os idosos constam com aquela reformazeta de 200 euros. Há uns que, por exemplo, aqueles trabalharam para a Câmara Municipal, para as Forças Armadas, recebem sempre mais um bocadinho. Observámos no parque que no nosso concelho os velhos ainda mexem, muitas atividades físicas, muitos passeios, muita suecada. É bom ver que ainda há idosos felizes, pessoas que ainda não perderam a vontade de viver, pessoas que não se deixam vencer pelas dificuldades da vida. Pronto, como foi referido, nós quando andávamos a fazer os inquéritos havia muitos idosos que andavam lá a correr e a fazer as suas atividades e muitos diziam que faziam aquilo diariamente e que só não faziam se não podiam e até levavam um cãozinho e jogavam uma suecada com os amigos. Portanto, vê-se que eles não estão parados e não se querem deixar de ser pela idade e isso é bom. Bem, através deste trabalho percebemos a realidade dos idosos existentes no Concelho da Amadora. Na saúde, têm fracas condições, as vistas de espera são enormes, os idosos quando se dirigem ao hospital estão lá horas e horas, aquilo está péssimo. Na família ainda há muito apoio, mas entre marido e mulher, muitas vezes os filhos metem-nos no lar, deixam-nos simplesmente, não querem saber deles, pois também têm a sua vida, mas pouco se importam com os pais. Esse é o problema, não é? Mas as condições financeiras normalmente são baixas e gastam muito dinheiro na saúde, a nível de medicamentos e transportes, ficam com um pouco outros bens essenciais, como a comida e bens supérfluos. O lazer, verificamos bastantes formas de ocupar os tempos livres, ateliês, cursos tecnológicos, passeios, exposições, excursões, etc. Há muita coisa. E até são ateliês que nem são muito caros, mas pronto. Anualmente pagam entre 10 e 20 euros. Anualmente, E exatamente. depois há quem quer os seus próprios materiais, assim, e sim pagam, mas há lojas que os ajudam com alguns descontos, são muito grandes, mas sempre é uma ajuda para eles. Mas depois também temos de ter em atenção que, como eles gastam bastante dinheiro em saúde e transportes, pouco ficam para depois para o lazer. Portanto, o lazer tem que ser mesmo o último objetivo deles. É pena, porque eles, pronto, coitados, deviam de poder ter mais tempo livre para eles, mas infelizmente também não o têm. E acabou o PowerPoint, mas faltam aqui umas imagens de que está ligado.